tarde para vocês. Hoje é dia 28 de julho. Nós vamos iniciar nossa aula com matemática na página 36, ok? Nós vamos fazer a 36, a 37, a 38, a 39 e a 40. Tudo bem? Vamos lá. Na página 36, turminha, é um novo capítulo, né? É o capítulo que nós vamos ver sobre onde encontramos informação. Bom, olhando aqui essa imagem, né? Vocês estão conseguindo ver? Não? Ele seria onde eu encontro a informação, né? Onde encontramos a informação? O que vocês acham? Aonde vocês encontram informação quando vocês querem saber de alguma coisa, né? Ah, eu ligo a televisão. Ah, eu entro no site da Globo.com. Ah, minha mãe tem assinatura de um jornal, então eu folheio o jornal. Então, assim, hoje em dia tem muitas formas da gente poder, a gente pode até escolher, né? A que recurso recorrer. Por quê? Porque antigamente não era assim tão fácil, tão simples, né? Hoje em dia, as notícias, elas até passam pra gente em tempo real. O que é tempo real? Tempo real está acontecendo, já tem jornalistas lá trabalhando, nos informando do que está acontecendo, né? Num piscar de olhos. E antigamente não. Às vezes a notícia ela chegava pra gente de um dia para o outro, né? Porque ia ainda para ser redigida a notícia, e depois que chegava às nossas casas, né? E hoje está tudo mais tecnológico, né? Então, assim, cada vez mais as pessoas estão deixando de comprar o jornal impresso, né? Elas estão se adaptando à tecnologia, estão lendo jornais de forma virtual, né? Todo mundo faz isso, até vocês mesmo, né? Tá com tablet em casa, de repente precisa pesquisar alguma coisa. Vocês vão em livros? Não, vocês vão aonde? Nos sites, né? E a mesma coisa com a notícia. Como elas estão cada dia mais avançadas, as pessoas estão optando por esse recurso, né? Então aqui, ó, quem sabe me dizer onde seria esse local aqui? Alguém já viu esse local? Alguém já foi? No campo. É um estádio, né, gente? É um estádio onde tem o quê? Tem torcida, aqui tem, provavelmente, né, foi uma final de algum jogo, né? Porque olha só, aqui, os papelotes aqui, tudo sendo jogados, né? Então, assim, é um momento de muito o quê? Muita alegria, né? Então, olha aqui, ó, as pessoas estão com um semblante feliz, né? E aqui está o quê? Quem sabe me dizer o que é isso aqui? O que tem a ver com a notícia? Provavelmente está tendo o quê? Uma cobertura jornalística, né? Então, se eu não estiver nesse local, será que eu não tenho como saber o que está acontecendo? Tenho como saber sim. Por quê? Porque essa notícia vai chegar na minha casa, essa notícia eu posso estar acessando a internet, estar acompanhando, né, a narrativa desse jogo, um exemplo, né? Então, assim, eu não preciso estar, né, presencialmente lá nesse local para poder estar, para poder saber o que está acontecendo. Então, gente, tem pessoas que trabalham, né, que estão em busca de informações dos acontecimentos para nos passar, né, essas notícias. Então, olha só, aqui nessa imagem foi a última Copa do Mundo, né, que foi na Rússia em 2018. E ela está, né, sendo divulgada, né, nos jornais, tudo, na televisão, né? Vocês lembram da Copa do Mundo de 2018? Alguém assistiu a Copa do Mundo em 2018? Nós estamos em 2020. Vocês chegaram a ver os jogos? Sim ou não? Eu não. Não?
Ó, desse 2018, nessa Copa, os jogos foram passados assim muito tarde, né? Porque ele foi realizado na Rússia, então os horários foi assim sempre à noite que tinha jogos. Então vocês provavelmente estariam o quê? Dormindo, né? Então olha aqui, turma, onde encontro informação? Neste capítulo, você vai aprender o que é uma notícia, né? Uma foto legenda, né? E esse capítulo, ele é o quê? Ele tem o objetivo de passar para vocês um tema jornalístico, né? Lembra? Lá no outro capítulo, a gente aprendeu sobre o quê? Sobre texto científico, né? Que alguém tinha que estudar para poder realmente nos provar que aquilo era, né, de fato, o que foi pesquisado. Já o jornalístico é o que nos é informado, né? Então, além disso, você vai estudar o quê? A separação. Focando na gramática agora. Vocês vão aprender a separar sílabas, a classificar, né? As palavrinhas, ó, com que, com se, tá bom? Então, olha só. Você já parou para pensar que hoje em dia conseguimos saber tudo o que acontece no mundo de forma mais rápida? Foi o que eu falei no início. Antigamente, às vezes as notícias chegavam de um dia para o outro, né? Então, com essa evolução toda, nós sabemos as notícias em tempo real. Você se lembra como a Copa do Mundo de 2018 foi noticiada pelos jornalistas? Então, eles estavam lá. Jornalistas do Brasil foram até esse país, né? Fizeram a cobertura. Para quê? Para nós aqui estarmos o quê? Antenados, informados, né? Você acha que antigamente também era assim? Não, antigamente não era assim, né? Antigamente era muito difícil esses acessos, nem tinha essa tecnologia toda. Vocês já estão careca de saber, né? As transformações que aconteceram de lá de trás até hoje. Então vamos lá, conversa vem. Conseguimos saber que quase tudo que ocorre no mundo, né? Porque os meios de comunicação nos informam os principais acontecimentos por meio das notícias. As notícias são transmitidas pela TV, pela internet ou por meios impressos, né? Tem pais, tem mães, né, que têm assinatura do jornal. Então, todo dia, né, o jornal está em mãos, vocês podem folhear, tal. Vocês podem escolher o tipo de caderno que vocês querem ler, porque o jornal, ele está dividido em seções, né? Tem a seção do esporte, tem a seção kids, tem a seção dos classificados, de vendas, de vendas e compras, né? Então, assim, ele tem uma infinidade de assunto. Então, tem ainda gente que prefere estar ali fazendo a leitura, folheando, né? Já tem gente que quer praticidade, que quer já acessar ali no tablet ou no computador, tá ali no serviço, tem aqueles 5 minutinhos de café. Vocês mesmos também, né? Vocês têm que fazer prática disso, né? De começar a entrar num site, globo.com, tem o R7, tem diversos sites que vocês podem estar antenados. Inclusive, nesse conteúdo, eu vou pedir para que vocês pesquisem uma notícia, tá? Mas não vai ser para hoje nem para essa semana, vai ser para a semana que vem, para as próximas aulas. Quando for o dia da entrega, né, da realização dessa notícia, eu vou solicitar direitinho para vocês, mas que vocês têm que ter esse hábito, né? Porque quem lê fala melhor, né? Quem lê escreve melhor, então vocês têm que ter esse hábito, essa prática. E assim, notícias, por exemplo, nós estamos vivendo o quê? Em meio à pandemia, certo? Como que a gente acompanha o número de mortos, infectados, curados? Como? Às vezes você não fica, né, 24 horas sentado na frente do sofá, aguardando a notícia sobre a pandemia. O que você faz? Você acessa, né? Você às vezes ouve realmente no jornal, você está almoçando, você está ouvindo, ali a televisão está ligada, mas você pode fazer o quê? Entrar num site e pesquisar. Quando eu for solicitar a notícia, gente, ó, acontece diariamente 1000 coisas no Brasil, certo? Então, assim, vamos esquecer um pouco a pandemia,
Vamos esquecer por alguns minutos sobre a pandemia, né? Não vamos ficar pesquisando notícias da pandemia. Vamos pesquisar outras coisas, vamos procurar pesquisar coisas boas que tenham acontecido no nosso Brasil, né? E no mundo, né? Então, assim, quando for solicitar, vamos fazer esse combinado, tá bom? Não vamos pesquisar sobre a pandemia. Esquece a pandemia, tá? Combinado? Então, assim... E você, como fica sabendo das novidades? A gente tem vários meios, né? Que foi o que eu acabei de falar. Tem a televisão, tem o acesso à internet, né? Aí vocês escolhem. Então, nesse espaço que está aqui, você e a sua família, vocês vão responder. Como que vocês fazem para saber as novidades? Então, a família que recebe o jornal em casa vai escrever jornal impresso. A família que acessa algum site para saber sobre as notícias do Brasil e do mundo, vai escrever acesso virtual, tá bom? Então, aí depois, com calma, vocês perguntem aos seus familiares como que os familiares sabem das notícias, como que eles pesquisam, tá bom? E preencham aqui. Agora, o que acontece ao nosso redor? Você gosta de saber sobre as novidades que acontecem no mundo? Quem não gosta, né? Quem gosta de ficar atrasado nas notícias? Ninguém, né? Então, a notícia, ela é um dos meios de comunicação que mais nos ajudam a saber a respeito do que está acontecendo, seja perto, seja longe de nós. Então, aqui, ó, aqui tem a imagem de um tablet, né? E, ó, jornal hoje, aí tá aqui, ó, tudo que tem para falar todas as notícias do dia está aqui. Antes de ler a notícia da próxima página, discuta com os colegas. Para que servem as notícias, gente? O que vocês acham? Para que servem as notícias? Que meios de comunicação transmitem as notícias? Que meios de comunicação os seus familiares mais gostam, né? Quais são as notícias mais comentadas nessa semana? Será que tudo que lemos, vemos e ouvimos nos meios de comunicação são verdade? Será? O que vocês acham? Às vezes tem muita notícia fake, não tem? Sim ou não? Quem já leu uma notícia fake? Porque hoje em dia, até nas redes sociais, eles informam algumas coisas, certo? E às vezes não é verdade. Às vezes é uma notícia falsa, então tem que tomar cuidado. Então, às vezes, também temos que ter esse cuidado de estar buscando a informação num site o quê? Seguro, né? E como a gente sabe disso? Pela fama que ele tem, né? Por exemplo, eu não gosto de assistir a Globo porque a Globo é muito mentirosa. A Globo, ela erra muito nas notícias. Assim, gente, ó, o tempo todo tem pessoas trabalhando, né? Então, às vezes, realmente acontece um engano, né? Então, assim, eu digo nos sites de rede social, é muito perigoso também, porque você lê aquela notícia e você acha que aquela notícia é de fato verdade, e às vezes não é, às vezes é enganosa. Então, também tem que ter esse cuidado, essa cautela, tá bom? Então, aqui, ó, você já leu e já ouviu na outra página, na página 39, tá? Aqui. Você já leu, viu ou ouviu falar de revistas em quadrinhos da Turma da Mônica? São histórias infantis, em geral são engraçadas, que envolvem vários personagens. Quem criou esses personagens foi quem? Foi o Maurício de Souza, né? Quem nunca ouviu falar do Maurício de Souza, né? Na década de 1960. Veja essa notícia, divulgada em um portal de notícias no dia 6 de agosto de 2018. Então, olha só, aqui é um exemplo de notícia, ó, Turma da Mônica entra para o Guinness com o recorde de maior história em quadrinhos do mundo. Olha só. Aqui é uma foto, né, da Turma da Mônica, que foi eleita
o maior gibi do mundo. Aí tem a informação, né, sobre o recorde que essa história em quadrinho ganhou, tal. Então, isso aqui é uma notícia, né? E você sabe que ela é uma notícia verdadeira, por quê? Porque realmente, quem é que escreve as histórias dos personagens da Turma da Mônica? É o Maurício de Souza? É. Então, não tem como ser uma notícia falsa, né, turma? É uma notícia verdadeira. Vamos lá. Para entender o texto, observe o título da notícia. Já expõe o assunto dele? Você acha que se você olhar o título aqui da notícia, ó, a Turma da Mônica entra para o Guinness com recorde de maior história em quadrinha do mundo. Então você já sabe do que se trata? Sim ou não? Sim, né? As letras do título são do mesmo tamanho das letras do texto? Sim ou não? Por quê? Então você vai responder. Se a letra do título é a mesma que a letra do texto? Então, vamos responder aí, sim ou não. E por que você acha que é sim e por que você acha que é não, tá bom? Façam aí. Vou fazer a correção. As letras do título são do mesmo tamanho das letras do texto? Sim ou não? E por quê? Quem colocou sim, levanta a mão. Quem colocou não? Bom, gente, a resposta é não. Por que a resposta é não? Porque as letras do título, elas têm que ser o quê? Maiores, e ela tá maior, né? Por quê? Maior, ela tá o quê também? Ela tá em negrito. Por que ela tem que estar maior e tem que... Por quê? Porque ela tem que chamar atenção, né? Ela tem que ser atrativa para quem tá batendo o olho e, nossa, né? O título tem que estar diferente do texto, tá bom? Porque quem se interessar pelo título vai ler o texto. Então, elas não estão do mesmo tamanho. Então, eu vou colocar aqui, não. Eu vou colocar, então, não, e eu vou ter que justificar, tá bom? Não, vírgula, por quê? As letras são maiores para chamar a atenção. Atenção de quem? Quem está lendo? Quem está lendo é quem? É um leitor. Então vamos lá. Não, as letras são maiores para chamar a atenção do leitor. Tá bom? Ponto. Essa então é a resposta da letra A, ok? A gente ter... Bom, turminha, agora vamos para o B. Então o B está perguntando. Que fato é noticiado? Então, o que é a notícia? A notícia é o quê? Quem sabe? O gibi, né? Pode falar, Pinheiro. Pode falar. A notícia é falsa. A notícia é que o gibi da Turma da Mônica, ele o quê? Ele entrou para o livro do Guinness Book, né? Então, é isso que nós temos que preencher aqui. Que fato é noticiado? Então, vamos lá. O gibi da Turma da Mônica que entrou para o Guinness
Então, que fato é noticiado? O gibi da Turma da Mônica, que entrou para o Guinness, né? Que é o livro dos recordes, tá bom? No 2, turminha, está pedindo assim. Releia o trecho sublinhado. Então, ó, o que está em negrito está sublinhado, certo? Turma da Mônica entra para o Guinness com o recorde de maior HQ do mundo. Então, olha só. Letrinha A. O autor da notícia entende que seus leitores já saibam, né, o que seja HQ. Explique. Então, o que quer dizer HQ, turminha? Quer dizer histórias em quadrinhos, né? Então, isso que eu tenho que escrever. Histórias, HQ quer dizer histórias em quadrinhos. Só isso que eu tenho que escrever. O que significa HQ? Histórias em quadrinhos. HQ quer dizer histórias em quadrinhos. Agora, a B. Na B, eu posso chamar HQ também de outro nome, né? Vocês não chamam. Muitas pessoas não falam histórias em quadrinhos, né? As pessoas falam outra palavra. Qual seria essa outra palavra? Eu conheço as histórias em quadrinhos da Turma da Mônica, mas eu chamo com outro nome. Qual é o outro nome que vocês geralmente falam? Gibis, né? Então, eu conheço a história HQ por gibis, né? Que outra palavra é usada no texto para se referir a HQ. Então, é a palavra gibi. Agora o 3. Enumere a ordem das informações da notícia. Então, nós vamos lá na notícia de novo. Eu vou ler a notícia com vocês, tá bom? Todo mundo na notícia, porque nós temos que enumerar. O que seria enumerar? Vamos colocar as etapas. Ele falou primeiro sobre o quê? Aí eu vou colocar, se ele falou primeiro sobre o recorde, então eu vou colocar o número 1. Se ele falou do tamanho, número 2. É isso que é enumerar. Então, vamos lá à leitura da notícia. Então, Turma da Mônica entra para o Guinness com recorde de maior HQ do mundo. A Turma da Mônica entrou para o Guinness, o famoso livro dos recordes, ao lançar na Bienal do Livro de São Paulo, o maior gibi do mundo. A publicação tem 1 metro de altura por 30 centímetros de largura. Então, olha só, essa informação ela é importante. Então, o que vocês têm que fazer? Pega o lápis de vocês, grifem, tá bom? Grifa essa informação. A publicação tem 1 metro de altura por 30 centímetros de largura. Por quê? Porque ele é o maior gibi do mundo, né? E a editora Panini mostrou algumas fotos no Facebook. Qual é o nome da editora mesmo também? Editora Panini. Então, também vocês grifem. Editora Panini. O que essa editora fez? Ela mostrou algumas fotos no Facebook. Ponto. O criador, parágrafo na outra linha, né, agora, ó. O criador da turma, Maurício de Souza, apareceu com a história em quadrinho em mãos no evento, ao lado de seus famosos personagens, Mônica e Cebolinha. Então, olha só. Então, o Maurício de Souza, ele chegou lá com quem? Quais foram os personagens que estavam lá no dia com ele? A Mônica e o Cebolinha. Então, grifem também essa informação. Maurício de Souza, né, ele apareceu lá nesse evento com 2 famosos personagens da história em quadrinhos. Quem são?
A Mônica e o Cebolinha. Beleza. O maior gibi do mundo está à venda na Bienal do Livro e em lojas online, com preços que variam entre R$ 700 e 1.000. Olha só, gente. Apenas 100 exemplares foram impressos no total. Então, olha só. Aonde que vende esse livro, esse gibi? Aonde que é? Na Bienal do Livro. Então, grifem. O maior gibi do mundo está à venda aonde? Na Bienal do Livro e também nas lojas online. E qual é o preço dele mesmo? Vamos grifar, porque é uma informação importante. E quantos exemplares tem? 100 exemplares. Então, vocês vão grifar. A Bienal do Livro, lojas online e o preço dele, ó, 700 e 1.000, certo? E depois, quantos exemplares foram impressos? 100 exemplares, ok? Agora, vamos voltar lá para o exercício para a gente enumerar. Então, vamos lá. O livro tem 1 metro de altura por 70 centímetros de largura. Essa foi a primeira informação? Não sei, vamos ler as outras. O livro custa de R$700 a R$1.000? Essa é a primeira informação que eu tenho na notícia? Não também. O gibi da Turma da Mônica entrou para o livro dos recordes como o maior gibi do mundo? Então, qual é a primeira notícia que aparece? O livro tem 1 metro, o livro custa 700, ou o gibi da Turma da Mônica entrou para o livro dos recordes? Qual foi a primeira informação? O gibi da Turma da Mônica entrou para o... Então, eu vou colocar o número 1 aqui, ó, na C, porque foi a primeira informação, né? Depois, a segunda informação. O livro tem 1 metro de altura por 70 de largura, ou o livro custa 700 a R$1.000? Qual é a segunda informação? 1 metro de largura. Isso, então o número 2 é a letra A. O livro tem 1 metro de altura por 70 de largura. E a última informação é o valor do livro, né? O livro custa de 700 a R$1.000, ok? Então, eu vou colocar aqui o 3. Então, eu já enumerei. Coloquei 1, 2 e 3, ok? Professora. Agora, o exercício 4. No exercício 4, observe a foto que acompanha a notícia. Então, eu vou lá observar a foto que está na notícia. Leia também a legenda dessa foto. O que aparece na foto? Você vai descrever o que aparece na foto, porque está falando assim, ó, no exercício A. O que aparece na foto? Então, você vai escrever o que apareceu na foto. Você vai descrever. Apareceu quem? O que tinha nessa foto, tá bom? Você vai colocar detalhes. Descrever é você escrever com detalhes, tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá para a foto da notícia. Então, aqui, o que eu vejo nessa foto? Eu vou escrever lá com detalhes, tá bom? Correção do 4A. Então, como eu falei para vocês, quem quiser escrever mais coisas, ótimo. Mas só escrevendo o que eu vejo na foto? 2 pessoas segurando o gibi da Turma da Mônica. Já tá perfeito. Então, vamos lá. Tia, eu escrevi tudo que tinha no desenho, na imagem aqui da Mônica. Ótimo, a tia falou que tá ótimo, né? Quem escreveu mais, beleza, tá bom? Então vamos lá. O que eu preciso saber é que vocês, ó, descrevam que tem 2 pessoas. O que essas pessoas estão fazendo? Ela disse que poderia escrever. Segurando. O que tinha na imagem? Ela disse que poderia escrever. Segurando o gibi da Turma da Mônica. Olha, eu vou escrever certinho.
Quem quiser escrever mais, pode escrever, fica à vontade, tá bom? Cebolinha. Mas por quê? Porque cada um tem a sua opinião, né? Tá olhando a foto, é diferente. Então, escrevendo o básico, 2 pessoas segurando o gibi da Turma da Mônica, perfeito. Agora, B, qual é a função da foto? Qual a função da foto que acompanha a notícia? Então, vamos supor, por que eu tenho que provar com a foto a notícia? Por quê? Lembra que eu falei sobre as notícias fake? Então, a foto, ela reforça que a notícia é o quê? Que a notícia, ela é verdadeira, né? Então, essa é a função da foto. A foto, ela serve para nos provar, né? Para reforçar que a notícia, ela é verdadeira. Então, o título não é a história em quadrinhos do Maurício de Souza, que ganhou o prêmio como o maior gibi do mundo. Então, nada mais justo de provar essa notícia, o quê? Com uma foto, né? Então, vamos lá. Então, a função é reforçar a notícia, reforçar que a notícia é verdadeira. Certo? Então, qual é a função da foto que acompanha a notícia? Então, toda vez que tem uma notícia, é bom vocês observarem, é bom sempre vocês olharem se tem a foto. Por quê? Porque ela reforça que a notícia ela é verdadeira, tá bom? Nós vamos para outra aula, tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês para a nossa próxima aula. Então, olha só. A nossa aula de agora vai ser geografia, tá? Geografia, página 194, tá bom? Vamos lá. Coloquem a data, tá bom? Hoje é dia 28, na página 194. Também é um capítulo novo, né? Essa aula também é um capítulo novo, tá, turma? Como eu falei, é um capítulo novo, né? Uma abertura do capítulo novo, né? Que agora nós vamos falar sobre meios de transporte e meios de comunicação, né? Então, olha só, aqui tem uma imagem, né? De um meio de transporte, que é o carro, certo? Deixa eu baixar aqui. Tá com problema aqui, turma. Então, olha só. Observe a imagem com atenção. E é possível perceber nessa paisagem diferentes elementos, certo? Você consegue descrever? Então, que elementos que aparecem aqui, gente? Aparece o quê? Muitos elementos naturais, né? Como vocês estão vendo, vocês já aprenderam isso, inclusive, né? Elementos o quê? Culturais, né? Olha só, a placa é um elemento cultural, né? Animais são elementos o quê? Naturais também, certo? A estrada, é uma estrada, uma pista. É elemento natural ou cultural? Cultural. Então, assim, nós podemos sim descrever com a diversidade de elementos que aqui estão, certo? Então, vamos lá. Meios de transporte e de comunicação. Este capítulo apresenta os principais meios de transporte e comunicação. Além disso, será destacada a importância desses elementos em nosso cotidiano e principalmente na conexão entre diversos lugares. Gente, a gente sabe que é muito útil o meio de transporte, né, pra gente se deslocar para os lugares, certo? Quando eu digo meio de transporte, eu penso no quê? Quando eu penso em meio de transporte? É um meio que eu uso para me locomover. Então, quem sabe me dá exemplos de meios de transporte? Podem falar.
Vamos ver se vocês sabem mesmo. Moto, muito bem. O que mais, turma? Bicicleta. Bicicleta. Cavalo. O cavalo é um meio de transporte, mas Cavalo. Ó, deixa eu falar uma coisa. Os animais é um meio de transporte. Em muitos lugares estão proibidos esse meio de transporte. É crime, tá bom? Crime ambiental. Então vamos lá. Vocês já falaram um pouquinho sobre os meios de transporte. É isso mesmo. Vocês estão no caminho, certo? Então olha só. Na próxima página, transporte. Você deve ter percebido que a paisagem fotografada é de uma estrada, né? Que nem eu falei, é uma pista. Então, também chamada de via de transporte, porque o transporte, ele passa nessa via. O transporte é uma atividade econômica muito importante, pois ela promove a circulação e a conexão dos produtos de pessoas de diferentes lugares. Vocês lembram que eu falei muito com vocês, até nos capítulos anteriores, sobre a zona rural, a zona urbana, né? Que eles têm o quê? Eles têm essa conexão, porque um depende do outro, né? Os alimentos que chegam às nossas casas, eles vêm de lá. Então, como que ele vem de lá? É quem planta que traz? Não. Chega um transporte lá para buscar, para chegar no mercado, para depois chegar na nossa casa, não é? A gente se locomove para ir no mercado, para fazer essa compra. Então, é muito importante também essa conexão do transporte em diversos lugares. Quando vocês querem conhecer algum lugar que é muito, muito longe, um outro país, eu não posso chegar em outro país de carro ou a pé, posso? Não, então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que utilizar de algum meio de transporte que me leve para esse lugar, né? No caso, o avião, né? Quem já andou de avião aí? Quem já andou de avião? Quando eu era bebezinha. Quem já andou de navio? Quem já foi fazer um cruzeiro? Eu acho que foi 2 vezes que eu já andei. Já fui umas 4 vezes. Frio na barriga? Eu já. Frio na barriga? Também. Então olha só. Continuando aqui, ó. O transporte em tempos passados. No passado, o transporte de pessoas e mercadorias era feito a pé, gente. Olha só. Ou seja, o ser humano carregava todos os seus pertences e se locomovia sem a ajuda de veículos. É como vocês estão aprendendo. Nem sempre as coisas estiveram fáceis, como estão hoje, tá? Vocês já aprenderam isso lá no telefone, né? Que hoje em dia vocês estão com o celular de vocês aí. Antigamente era um telefone com linha, era grande, era discado, né? Então, olha só a evolução. Também naquela época não tinha carro, não tinha moto, entendeu? Ainda não tinham sido inventadas essas coisas lá naquela época. Então, todos os pertences e a locomoção eram feitas sem a ajuda de veículos. Aí aqui tem uma imagem, ó. Vocês lembram da pintura rupestre? Quem lembra da pintura rupestre? Que eram as pinturas feitas nas rochas. Eu. Lembram? Então, olha só. Aqui é uma pintura rupestre de pessoas se movimentando no espaço. Ou seja, elas estão caminhando, né? Então, ó. Elas estão caminhando e a pessoa fez esse desenho, né? Representando justamente a pessoa a pé, né? Então, aqui, com o passar do tempo, o ser humano começou a utilizar a tração animal. O que é a tração animal? De usar os animais para poder transportar o que eles queriam, as coisas para poder levar para outra cidade, até mesmo seus pertences, né? Vários animais eram utilizados para essa finalidade, como cavalos, camelos, mulas e até os elefantes. Olha aqui, ó, a imagem de um elefante. Olha só. Ainda hoje, muitos animais são utilizados para o transporte de pessoas e de produtos. Nessa imagem, o elefante carrega um homem. Isso lá na Índia, turma.
Isso é comum lá na Índia, tá bom? Durante muito tempo, a única maneira de transportar pessoas e mercadorias era por meio da força de animais, que eram criados para esse fim e tinham grande valor de mercado. Ou seja, ele valia uma fortuna na época, né? Porque imagina, era novidade e era ele que fazia esse processo na época. Atualmente, os animais deixaram de ter grande importância no transporte. Porém, como vimos anteriormente, em alguns países, eles ainda são utilizados para o trabalho, para o lazer e para diversas competições. Quem já viu competição de cavalo? Alguém já viu? Eu só vi pela televisão. Eu já vi. Pela televisão, sim. Quem já viu pela televisão a competição de cavalos? Eu. Tia, eu só sonhei com isso. Esse ano é cavalão. Então, olha só. As corridas de cavalo são comuns em vários países do mundo. É uma forma de lazer, né? No caso, é o quê? Tem o objetivo o quê? Da competição. Taylor, eu disse, pode rabiscar a tela, né? As pessoas, elas apostam em um cavalo, né? E elas acompanham para ver se esse cavalo vai ser o vencedor, né? Outro modo de transporte antigo é o hidroviário, gente, em que os rios, lagos e mares e oceanos são utilizados como vias de transporte, tá bom? Nele se utilizam os cursos de água, como lagos, mares, oceanos e os rios como vias de transporte. Outro elemento importante no transporte hidroviário são as embarcações. Elas foram fundamentais, por exemplo, para a chegada dos europeus ao Brasil, né? Como que foi feita a descoberta do Brasil? Como que eles chegaram no Brasil? Chegaram de quê? Quem sabe? Quem sabe como eles chegaram no Brasil? Tá aqui, ó, a imagem da caravela. Quando eles chegaram para descobrir o Brasil, eles chegaram por meio de transporte, né? Eles não chegaram nadando, eles chegaram com uma caravela. Então, olha assim. Eles navegaram pelo oceano até chegar às terras desconhecidas, como a América, encontrada por Cristóvão Colombo no ano de 1492. Então, tá aqui, ó, como era antigamente, né, como foi descoberto, como as pessoas chegaram aqui no nosso país, né, como descobriu. Agora, olha só, como modernizou, né, turma? Página 198. Olha só a diferença, né, dos meios de transporte de antigamente para os meios de transporte atuais. Naquele período, as embarcações eram impulsionadas pela força dos ventos, né? Não tinha, né, motor, não tinha essa tecnologia. Nesse sentido, foram criadas diferentes tipos de embarcações e velas para melhorar o aproveitamento dos ventos. Entretanto, quando não havia vento, a embarcação não era impulsionada e podia ficar dias parada. Então, se tinha vento, ok. Se não tinha, ficava parada. O grande impulso nos transportes ocorreu na Europa, né, gente? Então, olha só. A locomotiva ampliou a velocidade do transporte de pessoas e produtos em meio terrestres e passou por diversas evoluções. Então, aqui, o que é uma vela? É uma peça de lona ou de brim, né, que é no caso aqui que vocês estão vendo, que ela empurra a embarcação ou ela movimenta moinhos, tá? Aqui está no glossário, que significa vela. Aqui tem um outro meio de transporte muito utilizado, né, no passado, locomotiva criada na Revolução Industrial, movida a queima de lenha ou carvão. Então, olha só, ela funcionava com a queima do carvão ou da lenha, certo? Olha aqui a imagem mostrando para vocês. Aqui, agora o texto vai falar sobre uma viagem inaugural da primeira locomotiva do mundo. Então, vamos lá. Essa viagem aconteceu em 1804. No dia 13 de fevereiro de 1804, foi realizada a viagem inaugural do cavalo mecânico.
O que era cavalo mecânico? Era a primeira locomotiva. A máquina a vapor sob trilho destinava-se ao transporte mais rápido e eficiente de diversos produtos. A euforia inicial, entretanto, durou pouco. A máquina pesada demais logo voltou a ser substituída pelo cavalo. Só depois de alguns aperfeiçoamentos pelo construtor inglês George, a locomotiva a vapor conquistou respeito. Numa corrida, por exemplo, em 1829, ela foi batizada como foguete. Chegou à frente de todas as concorrentes. Então, tá aqui um pouquinho de uma curiosidade, né, da primeira locomotiva do mundo, tá bom? E aqui nós temos a imagem de um quê? Quem sabe? Um balão, né? Olha só. Outra forma de transporte que estava em pleno desenvolvimento na Revolução Industrial era o transporte aeroviário, no qual são utilizadas máquinas capazes de voar, né? Que é o caso do balão. Antigamente não existiam aeronaves, né? Como atualmente, né? Não tinha, como tem hoje, né, gente? Então, os primeiros voos foram feitos em balões de ar quente. Olha só que interessante. Aí aqui tá um textinho falando, né, sobre quem foi Santos Dumont. Quem sabe quem foi Santos Dumont, gente? Santos Dumont, ele foi o quê? Ele foi considerado o pai da aviação. Ele ganhou esse título porque ele construiu a primeira aeronave com motor e hélice, né? Que voou por uma distância de 60 metros a 3 metros de altura do chão, na França. Isso aconteceu em 1906. O inventor nasceu na fazenda de seu país, onde hoje a cidade de Santos Dumont, que fica em Minas Gerais, tá bom? Isso em 20 de julho de 1873. Olha quanto tempo, né, turma? Agora, virou a página. Além do avião, outra novidade estava por nascer. Provavelmente é a forma de transporte mais utilizada por você e seus conhecidos, né? Trata-se de um transporte rodoviário, que é realizado por veículos automotores em diferentes tipos de vias terrestres. Então, tá aqui, ó, o primeiro modelo de carro fabricado. Olha só, vocês podem perceber que era muito diferente dos carros atuais, né, gente? Não tem diferença? Olha só como era. Há pouco tempo passou uma novela, não sei se vocês acompanharam, quem é noveleiro aí, a novela Éramos Seis. Alguém assistiu a novela Éramos Seis, a novela das seis? Aparecia muito esses carros, né, que eram os carros de antigamente, que era uma novela de época, então aparecia muito esse modelo de carro, gente, é muito engraçadinho. Agora, ao mesmo tempo em que o automóvel foi sendo desenvolvido, outros veículos de transporte rodoviário também foram sendo criados em diferentes partes do mundo, como os caminhões, como os ônibus, né? Para quê? De acordo com a necessidade das pessoas, né? Porque no carro não cabe a quantidade que cabe num ônibus, né? Então, de acordo com a necessidade, foram criando, né, mais veículos. É importante lembrar que o automóvel é um veículo de transporte particular e individual. Já os ônibus, eles são meios de transporte o quê? Coletivo, foi o que eu acabei de falar. Para nossa necessidade da minha família, sou eu, meu pai, meu irmão, minha mãe, cabem no meio de transporte o quê? Individual, que é o carro. Mas agora, se eu tenho uma família, né, que eu quero fazer uma viagem com 20, 25 pessoas, não cabe em um carro só. Então, eu tenho que usar o quê? Um meio de transporte, o quê? Coletivo, que é o caso do ônibus. Os transportes coletivos, eles são mais recomendados para o transporte de pessoas, pois são menos poluentes e ocupam menos espaços nas vias. Então, pessoal, foi falado um pouquinho sobre os principais meios de transporte atualmente, né? E de antigamente. Agora, nós vamos fazer a página 201.
Observe alguns veículos vistos de cima. Faça um círculo representando as pessoas transportadas por esses veículos. Perceba qual é a capacidade máxima de pessoas que cada um pode carregar. Então, olha só. Eu olhando de cima, eu já estou vendo, né, a quantidade de pessoas que ele é capaz de carregar, certo? Como vimos anteriormente, alguns meios de transporte são mais vantajosos que outros. Sabendo disso, responda as questões a seguir. Quantos passageiros o ônibus consegue transportar? Aí eu vou olhar aqui, né, com a vista de cima, e eu vou preencher aqui. Quantos passageiros o ônibus consegue transportar? Beleza. 2. Quantos passageiros cada carro da pista 2? Então, olha só. Pista 2. Então, quantos passageiros cada carro da pista 2 consegue transportar? Eu vou escrever a resposta aqui. Exercício 3. Quantos passageiros todos os carros da pista 2 conseguem transportar? Qual é o total? E o último exercício. Qual é o meio de transporte mais vantajoso para a locomoção de uma grande quantidade de pessoas? Foi o que eu acabei de falar, né? Quando são poucas pessoas, eu uso um transporte. Quando a minha família é grande, eu quero fazer uma viagem, eu tenho que usar qual meio de transporte? Você vai escrever qual meio de transporte e você vai justificar, ok? Podem começar a fazer. Qualquer dúvida, eu estou aqui, ok? Vamos lá. Boa atividade aí para vocês. Professor, Vamos fazendo a correção agora, vou compartilhar e vamos fazer juntos, tá bom? Bom, quantos passageiros o ônibus consegue transportar? Qual foi a resposta de vocês? 39. 39. 39. Então, vamos lá. Então, o ônibus consegue transportar 39 passageiros, ok? 2. Quantos passageiros cada carro da pista 2 consegue transportar? Cabem quantas pessoas em cada carro? 5. 5 pessoas. Muito bem. Então, 5 passageiros por carro, ok? Agora, 3. Quantos passageiros todos os carros da pista 2 conseguem transportar? 30. 30, porque, ó, 5 em 5, né? Então, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Então, eu vou colocar o 30. Exercício 4. Qual é o meio de transporte mais vantajoso para a locomoção de uma grande quantidade de pessoas? Ou seja, Ônibus. Ônibus. ônibus, muito bem. Por que o ônibus é o meio de transporte mais vantajoso? Porque o ônibus Porque cabe muitas pessoas. Isso, ele cabe mais pessoas e ele é o menos o quê? É o menos poluente. Então, eu vou escrever ônibus. Ônibus. E eu vou ter que justificar. Então, o ônibus, por quê? Ele pode transportar mais pessoas, vírgula, além de ser o menos poluente, né? Poluir o ar. Então, o meio de transporte mais vantajoso para transportar uma grande quantidade de pessoas é o ônibus. Ele pode transportar mais pessoas, além de ser o menos poluente, ok? Nossa aula de matemática é o caderno. Vocês já copiaram o exercício na casa de vocês, montaram o quadro que eu enviei lá no app, certo? Então, vamos lá. Nós vamos fazer junto o cálculo mental, ok? Podemos, então?
Então, olha só. O cálculo mental tem 3 espaços para ser preenchidos, né? Tem o mais 10, mais 20 e o mais 100, não é? Então, assim, nós vamos fazer juntos. Quando eu falar o nome da criança, a criança ela vai falar a resposta. Se ela não souber, ela vai falar assim, passa. Ela falando passa, eu já vou entender que ela não entendeu, que ela não fez. Aí eu vou repassar para outra criança, ok? Podemos começar, então? Correção pelo Pedro. Pedro, número 5. Quanto que é 5 mais 10? Bem. 15. 5 mais 10 dá 15. Ótimo. E mais 20? Cinco mais 20. Não, peraí. Cálculo mental, pensa rapidinho, seja ligeirinho. 5 mais 20. 20 e 5. Muito bem. Então, gente, ó, a primeira resposta deu 15. A segunda resposta deu 25. Agora, a última resposta dessa coluna. Dessa linha, aliás. 5 mais 100 fica quanto? Vai, Pedro. 5 mais 100. 105. 105. Muito bem, Pedro. Parabéns. O outro número é o número 5. O aluno que vai fazer a correção vai ser o Cepinho. Vamos lá. Quanto que é 25 mais 10, Cepinho? 35. 35, muito bem. Agora, 25 mais 20. 50. 25 mais 20 é 50, turma? Não. 45. 45. Então, arruma aí. 45. Agora, 25 mais 100 fica quanto, Cepinho? 125. 125. Então, ficou assim as respostas, ó. Ficou 35, 45 e 125, ok? Tudo bem até aí? Agora, o próximo número é 210. Quem vai fazer a correção comigo vai ser a Lara. Lara, 210 mais 10, dá quanto? 210. 210 mais 10. Fechou. 220. Muito bem. 210 mais 20. 230. 230, muito bem. 210 mais 100 fica quanto? 310. Muito bem, Lara. Parabéns. Então ficou assim: 220, 230 e 310, ok? Agora, o próximo número é 320. Quem vai fazer a correção comigo vai ser o Vitinho. Vamos lá, Vitinho. 320 mais 10. 320 mais 10. 320. 320 mais 10. 330. Muito bem. 320 mais 20. 340. 340, muito bem. 320 mais 100. 420. 420, parabéns. Então ficou assim, turminha. 330, 340 e 420, ok? Agora o número é 115. O número 115, quem vai fazer comigo vai ser o Pinheiro. Vamos lá, Pinheiro. 115 mais 10 dá quanto?
115 mais 10. Eu aumentei uma dezena. Quanto que ficou? 115 mais 10. 10 para frente. 125? 125. Muito bem. Agora 115 mais 20. Agora são duas dezenas. 115 mais 20. Quanto que dá? 135. 135. Muito bem. Agora 115 mais 100. 215. 215. Parabéns. Então ficou assim. 125, 135 e 215. Anotem aí, ok? O próximo número é 709. Quem vai fazer a correção comigo vai ser o Cauã. Vamos, Cauã. 709 mais 10. Dá quanto? 709 mais 10. 709 mais 10. 719. 719, muito bem. Agora, 709 mais 20. Quanto que é? 729. 729, perfeito. Agora, 709 mais 100. Quanto que fica? 809, muito bem, parabéns, Cauã. Então ficou 719, 729 e o último, 809, ok? O próximo número é 432. Então vamos lá. Quem vai fazer a correção comigo do 432 vai ser o Taylor. 432 mais 10 fica quanto? Aumentei uma dezena. 432 mais 10. 442. Perfeito, 442. Agora, 432 mais 20. Quanto que fica? 432 mais 20. Aumentou 10. Da sua resposta, aumentou 10. 462. 52. Você aumentou uma dezena, não pode. Então, ó, 432 mais 20 dá 452, ok? Agora, Taylor, 432 mais 100, quanto que dá? 400 mais 100. mais 100. 542. 432 mais 100. 532. Muito bem, 532. Então, ficou assim, turminha. 442, 452 e 532, ok? O nosso próximo número é 50. O 50, eu quero fazer a correção com o Arthur. Cadê o Arthur? 50 mais 10 dá quanto, Arthur? 60. 60, muito bem. Agora, 50 mais 20 dá quanto? 70. 70. 70, muito bem. Agora, 50 mais 100 fica quanto? 150. 150, muito bem. Então, ficou assim, ó. 60, 70 e 150, ok? Parabéns, Arthur. Agora, o nosso último número é o número 80. Eu quero fazer a correção com o João Pedro. Vamos lá, João Pedro. 80 mais 10. Quanto que é 80 mais 10? 90. 90. Tá certo, turma? Certinho. Quanto que é 80 mais 20?
80 mais 20. 80 mais 20. 100. 110. Conto 1. Conto 2. Vamos lá. O resultado que você falou anteriormente é 90, não foi? Você não falou 90? Aumenta mais 10 números. 90 mais 10. Qual que é 90 mais 10? 100. Oi? 100. 100. Muito bem. Então, 80 mais 20 é igual a 100. Muito bem. Agora, 80 mais 100, quanto que dá? 180. 180. Parabéns. Então, ficou assim, turminha, essa linha. 90, 100 e 180. Ok? Tudo bem por aí? Então, nossa aula de matemática foi essa brincadeira de cálculo mental. Uma vez na semana, eu irei fazer esse quadro para que vocês pratiquem, tá bom? Porque a gente aprende cálculo mental praticando. Então, quando vocês estiverem sem lição de casa, estiverem sem fazer nada, façam o treino, tá bom? Treinem com o papai, com a mamãe, com o primo, com o irmão mais velho, tá bom? Muito bom treinar cálculo mental. E uma vez na semana, nós vamos ter esse tipo de brincadeira, tá bom? Aprender brincando. Então, nossa aula de matemática por hoje é só. Agora, vamos para a aula de ciências. Vou compartilhar com vocês aqui. Da ficha, né, tia? Página 147 de ciências. Matemática foi encerrada. Agora, ciências, página 147. Coloquem a data de hoje, ok? Dia 28/7. Bom, turminha, o nosso tema da aula de ciências de hoje é: as plantas respiram e produzem o próprio alimento. Diferentemente dos animais, né? Os animais, até mesmo nós não produzimos nosso próprio alimento, né? Já as plantas, elas fazem isso. Vamos descobrir como? Então, vamos lá. Como foi possível perceber o experimento do feijão? Vocês lembram do feijão? Que o feijão de vocês cresceram, né? Por quê? Qual foi os elementos principais para que o feijão crescesse forte e saudável? A água, a luz solar, né? Ele tinha que ficar num lugar com luz, né? O que mais? Água, luz solar e o quê? Podia ficar num ambiente fechado, sem ar, sem oxigênio? Também não, né? Não podia ficar num lugar fechado, escuro, senão ela não ia crescer. Então, olha só. Mas as plantas, elas também precisam de energia. Como você imagina que as plantas conseguem energia? Você sabia que as plantas também respiram? Como você acha que elas fazem isso? Então, olha só. As plantas, elas também usam o gás oxigênio para respirar. E assim como nós, liberam o quê? O gás carbônico, né? De volta para o ar até absorver o gás oxigênio. Todas as partes das plantas respiram, principalmente as folhas, que possuem mais estrutura, que as auxiliam na respiração. Bom, aqui vai ficar uma liçãozinha de casa para vocês. É uma pesquisa que vocês terão que fazer para na próxima aula de ciências vocês responderem, tá bom? Eu quero que todo mundo pesquise. Então, o que vocês vão colocar? Pesquisa. Podem escrever aí do lado. Com a lupa na mão, vocês vão colocar que sim. Pesquisa para casa, porque vocês vão pesquisar com o tempo. Vocês vão pesquisar a seguinte pergunta. Você já parou para pensar por que as plantas são verdes?
Por que elas são verdes? Ela tem a coloração verde. Então, essa é a pesquisa do dia que vocês terão que trazer, registrar, né? E terão que responder para a próxima aula de ciências. Ah, professora, mas hoje não tem lição de casa. Realmente, hoje não tem lição de casa. Só que vai ficar aí para vocês pesquisarem, para que na primeira aula de ciências nossa próxima aula de ciências, eu pergunte a vocês e vocês saibam qual é a resposta para essa pergunta. O porquê que as plantas, elas são verdes, tá bom? Então, vocês vão pesquisar, ok? Virei a página. Além da respiração, turma, a planta realiza a fotossíntese. O que é a fotossíntese? É o processo por meio do qual a planta produz o seu próprio alimento. Como que a planta produz o seu próprio alimento? É um processo chamado fotossíntese. O que quer dizer isso, professora? Agora nós vamos aprender. Para que a fotossíntese aconteça, a planta ela precisa de quê? Luz do sol, ela precisa do gás carbônico do ar, ela precisa de água e sais minerais encontrados na onde? No solo, né? A fotossíntese ela acontece nas folhas e em todas as partes verdes das plantas. Observe a imagem aqui a seguir. As setas azuis mostram o que acontece na fotossíntese. Olha só. Já as setas vermelhas, ó, ela está nos mostrando como acontece a respiração. Então, olha só. O azul é a fotossíntese, é o processo que a planta faz para poder fabricar produzir seu próprio alimento. E aqui o vermelho é o processo de respiração dela, ó. Respira o oxigênio e libera o gás carbônico. Certo? Então, olha só. Fotossíntese é um processo que a planta produz para poder o quê? Fazer o seu próprio alimento. Ela também respira, né, o oxigênio do ar e solta gás carbônico, certo? Por que vocês acham que quando a gente está perto de estamos num lugar arborizado, que tem muitas árvores, é mais fresquinho? Por quê? Quem sabe por quê? Ah, eu vou ficar aqui perto das árvores porque está mais fresquinho, né? Tem um ar gostoso. Por quê? Porque justamente, ó, porque ela o quê? Ela solta o quê? O gás carbônico, que deixa o ambiente o quê? Bem fresquinho, né? Para saber mais, a floresta amazônica não é o pulmão do mundo. Acredita-se que a maior parte do oxigênio do mundo era produzido na floresta amazônica. Mas a verdade é que os responsáveis pela produção de mais da metade de todo o oxigênio do planeta são as algas marinhas, pessoal. Olha só que curiosidade interessante. Os cientistas dizem que florestas grandes como a Amazônia usam praticamente todo o oxigênio que produzem na fotossíntese para fazer a respiração. E é por isso que a floresta amazônica não pode ser considerada o pulmão do mundo. Apesar disso, essa floresta possui uma enorme importância, tanto em relação à biodiversidade, quanto à sua influência no clima de outras regiões. Então, assim, eu já descobri como que a planta produz o seu próprio alimento. Como mesmo segundo ano, através de um processo chamado fotossíntese, né? E o que precisa ter para ocorrer esse processo de fotossíntese? Tá aqui, ó. A luz, a água, ar e o quê? Nutrientes do solo, certo? Nós vamos agora para o próximo exercício, né? Que inclusive, nós já fizemos esse experimento. É aquele experimento das flores brancas, né? Então, olha só, quais são os materiais necessários? A água, os potes, o corante, lembra? Então, vamos de novo fazer um exercício
Olha só como é interdisciplinar, tá vendo? Como um exercício, um experimento ligar as demais disciplinas. Nós fizemos lá em português, que era justamente um texto o quê? Instrucional. E agora nós vamos parar já em ciências de como a planta produz o seu próprio alimento e como que chega essa água, essa cor fica, né? Descobrir como que fica colorido, né? Através do que fica aquela rosa colorida. Então, olha só, você aprendeu que todas as partes das plantas necessitam de água para sobreviver. Mas já parou para pensar em como a água chega às folhas e flores? Vamos fazer um experimento para descobrir. Nós já descobrimos. Nada mais é que o caule que leva, né, a água lá para cima nas folhas e na pétala, né? E aonde que o quê? Essa água absorvida pela planta, pelo caule, o que acontece? Ele tem a pigmentação da água que foi, né, absorvida. Então, olha só. Aqui está o modo de fazer, nós já fizemos. Agora vamos discutir os resultados. Descreva na linha abaixo o que aconteceu com a flor. Então, a flor ficou como? A flor ficou da cor da água, não é? Se o corante estava azul, a flor ficou azul. Se o corante estava vermelho, a flor ficou vermelha, certo? E por que a flor ficou dessa cor? Porque o quê? O líquido foi absorvido, né? Então, eu vou escrever assim, turminha. As flores ficaram da cor da água. E por que aconteceu isso? Através de quem? Quem foi o responsável em levar essa água lá para a pétala, lá para a folha? Quem foi? Para a folha não, que a folha foi retirada, né? Para a pétala. Quem foi? Foi o caule, né? Então, as flores ficaram da cor da água. Por quê? O caule levou a água até a pétala da flor, né? Foi absorvido a água desse líquido. Líquido dessa água, aliás. Tia, vai mais pra cima, por favor. Pronto? Não. Pergunta, ó. É uma revisão sobre a aula do que a gente viu hoje. Então, assim, a planta, ela produz o seu próprio alimento, diferentemente dos animais, né? Os animais não fabricam seus alimentos, eles vão à caça de alimentos, né? Eles vão em busca de alimentos. A planta, ela faz um processo para ela poder se alimentar. Esse processo, ele tem um nome, né? Um nome esquisito, né? Um nome comprido. Qual é esse nome, Pedro? Fotossíntese. Fotossíntese. Fotossíntese, muito bem. É o nome do processo que a planta fabrica o seu próprio alimento. Agora, Cepinho. Para a planta realizar esse processo de fotossíntese, o que ela precisa? Né? Ela precisa de algumas coisas para poder dar certo, para ela poder respirar e fabricar seu próprio alimento, certo? O que seriam esses elementos aí que ela precisa? Quais são? Luz do sol, Luz solar, o que mais? ventilação, Ela precisa de oxigênio, né? aham, Para liberar água, a água. Muito bem, o que mais? E os terra. nutrientes do solo, né? Então, ó, água, luz solar, né? O ar, né? Porque ela vai respirar o ar, oxigênio, e vai liberar o gás carbônico, né? e a terra. Os nutrientes do solo, né? Para poder esse processo da fotossíntese dar certo, tá bom?
Na próxima aula, então, vocês vão trazer essa pesquisa que eu estou pedindo para vocês agora, tá bom? Então, coloquem aí, pesquisa para casa. Vocês vão ter que me falar o porquê que as plantas, elas são verdes, tá bom? Uma curiosidade, por que as plantas são verdes? Tá? Vocês vão pesquisar e nós vamos comentar sobre esse assunto na nossa próxima aula. Na nossa próxima aula também, para fixar o conteúdo, vocês vão separar o caderno de desenho que nós vamos fazer, vamos desenhar o processo da fotossíntese, tá bom? Então, gente, por hoje é só. Beijinhos. Até amanhã. Tá bom? Peraí. Beijo. Tchau. Tchau. Tia. Ô, tia, eu esqueci. Sabe aquela lição lá no